Gente, um dia desses, eu cheguei aqui na igreja, encontrei uma jovem senhora, ela já é avó, tem netinhos, netinhas, e ela estava muito aflita porque naquele dia ela havia perdido o celular dela. Apesar do telefone dela ser, digamos, um bom telefone, o que mais a afligia era o fato das fotos das suas netinhas estarem nele. Então, ela falou, meu Deus, eu não tenho backup. Eu não sei aonde estão essas fotos. Eu não sei mexer com nuvem. Então, estava tudo no meu celular e eu o perdi. Gente, eu senti, sabe aquela dor de uma perda praticamente irreparável. E aí eu falei para ela assim, mas você sabe o seu login e sua senha? Sei. Eu falei assim, poxa, então me dá aqui que a gente vai achar o seu celular. E aí entrei lá no procurar telefone e tal, localizou, o GPS estava funcionando, a gente tentou ligar várias vezes, mas ninguém respondeu. E nós então fizemos algo que você só deve fazer se você tiver convicção absoluta de que Deus está te guardando. Então nós entramos numa comunidade à procura do telefone. Vocês imaginam isso? Então fui eu, outro irmão daqui da igreja. O irmão daqui da igreja é desse tamanho, dessa largura, e nós dois entrando com o telefone na mão, seguindo um GPS. As pessoas olhavam achando assim, meu Deus, estão preparando uma invasão, vai ser daqui a pouco. E ninguém queria falar com a gente, dar satisfação. A gente perguntava, vocês viram um telefone assim assado, que foi perdido aqui nas redondezas? E aí a resposta era sempre, não vi, não sei. A gente foi procurando, aí chegamos numa porta onde parecia que o sinal estava mais forte. Pobre coitado do homem que achou, achando que a gente era policial, vem com o filhinho no colo, assim, tipo como escudo, assim, com o filhinho no colo, eles não vão ter coragem de atirar. E aí, assim, já veio com o filhinho no colo, o telefone levantado, dizendo assim, achei, tá aqui, vou te entregar, tá aqui, vou te entregar. E aí, assim, a gente totalmente compadecido, falando assim, pô, cara, você me perdoa, a gente não queria te assustar. E ele falou, não, eu só não respondi porque o telefone está todo quebrado, a tela toda quebrada, ela não está respondendo ao toque. Então, foi por isso que eu não atendi, mas eu vi que vocês chamaram várias vezes, mas não tinha como responder, eu não sabia de quem é, e estava guardando o telefone aqui. E a gente ficou também constrangido com toda a situação. Falei assim, pô, peraí, deixa eu ver quanto eu tenho no bolso. Tirei lá os trocados que tinha, falei, dei de oferta. Poxa, obrigado por você ter guardado o celular para a gente, obrigado por ter devolvido. E a irmã ficou feliz, só que ela tinha agora um outro problema, como é que eu vou recuperar as fotos? Aí a gente levou numa oficina que tem aqui perto do Felipe, que eu esqueci o nome, que conserta telefone, ele consertou, salvou as fotos, e ela ficou muito feliz. Então, gente, você já perdeu alguma coisa que é valiosa e preciosa para você? A Bíblia diz que Deus fez um pacto com Adão, a partir do momento que o homem foi criado. E o pacto de Deus com a humanidade dizia o seguinte, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela você comer, certamente você morrerá. Foi feito um pacto naquele momento. E o pacto era o seguinte, Adão, se você me obedecer, você vai viver para sempre. Você vai ter uma vida perfeita para todo sempre. A sua vida vai ser excelente, o melhor possível, e ela nunca terá um fim. Mas Adão pecou, desobedeceu. Gente, nesse momento que Adão quebra o pacto, o que aconteceu? Todo o equilíbrio da criação foi desfeito, foi destruído. Na verdade, o que a Bíblia diz é que o homem, ele foi a coroa da criação, a joia mais preciosa
de tudo aquilo que Deus havia feito. Algum tempo atrás, eu vi uma foto grande num desses aeroportos, e a foto era muito simples e não deveria chamar atenção. Por quê? Era um senhor chinês com uma roupa bem desgastada, simplesmente quebrando um vaso de barro. Um vaso, aparentemente era um vaso de barro. Eu já havia visto aquela foto numa revista, e como eu a revi numa parede estampada, com certeza aquilo chamou a minha atenção. Por que essa foto mereceu uma reportagem de uma revista e mereceu ser estampada como obra de arte para decorar a parede de um aeroporto, de um lugar onde muita gente transita? O que essa foto tinha de especial? Veja, um cara está quebrando um vaso. Irmãos, olha que coisa impressionante. Eu confesso que tem algumas obras de arte que eu não entendo. Não sei se tem alguma coisa para entender nelas, mas tem obras de arte que eu não consigo entender e tenho dificuldade até de apreciar. Mas o que acontece? O vaso que esse homem quebrava na foto, ele já tinha quase 3.000 anos de idade. Esse vaso era um vaso especial de uma dinastia chinesa, chamada dinastia Han, ou seja, era mais antigo que a tal da dinastia Ming, e um vaso desses havia sido vendido recentemente por 80 milhões de dólares. Você consegue imaginar o que é isso? 80 milhões de dólares. E o artista, para fazer a sua obra de arte, o que ele faz é pegar um vaso de 80 milhões de dólares, ou que poderia alcançar essa cifra astronômica, e manda alguém simplesmente jogar no chão, quebrar, enquanto ele fica fotografando e registrando. O que chocou na foto, sem dúvida nenhuma, foi o valor do vaso quebrado. Se ele tivesse pegado uma caneca qualquer e quebrado, a gente não estaria aqui falando dele nesse momento. Se ele tivesse pegado um vaso feito numa cerâmica ali do Vital Brasil e quebrado, a gente não estaria falando dele aqui nesse momento. Mas por que nós estamos falando? Porque o que choca é o fato de algo grandioso, valioso, precioso, ter sido espatifado, ter sido quebrado. Se é algo barato, se é algo comum, que se quebra, que se perde, se estraga, isso não chama a nossa atenção, isso não choca a gente. Mas se é algo precioso, valioso, então já é outro assunto e outro nível. Gente, quando a humanidade desobedeceu a Deus, quando Adão se rebelou, foi justamente essa obra mais preciosa de toda a criação de Deus que veio a se estragar. Foi a peça mais valiosa de toda a criação que se perdeu, se estragou, que simplesmente se tornou inútil, pelo menos para aquilo que havia sido o plano original de Deus. Gente, então você percebe, quando a humanidade desobedeceu, a desobediência do homem não foi alguma coisa superficial, não foi alguma coisa admissível, ou alguma coisa que a gente poderia chamar barata ou aceitável. Nós estamos falando de algo extremamente precioso que se perdeu por si próprio. Por isso, a partir do momento que Adão se rebelou, a desgraça foi universal. A desgraça foi de fato
cósmica, apesar dessa palavra ser meio esquisita, mas ela é absolutamente verdadeira nesse sentido que a gente está abordando. A desgraça foi completa porque ela afetou a toda a criação. Sabe como a gente vê isso? Você vê que, por exemplo, Paulo fala em Romanos, capítulo 8, dizendo que toda a natureza aguarda com ansiedade e geme, esperando pela redenção dos filhos de Deus. E quando houve a queda, a imagem de Deus, segundo a qual nós fomos criados, se degenerou. A nossa capacidade de refletirmos a santidade de Deus foi afetada. Nós continuamos humanos, nós continuamos como esses seres criados por Deus, mas a sua imagem em nós foi degenerada, foi ofuscada, não reflete mais a realidade original. Então, meus irmãos, num determinado momento da história, Jesus entra, Jesus chega, ele aparece. E aí nós lemos no texto de hoje, que é Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Então o texto diz assim, Marcos 1, 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Irmãos, aqui começa o conserto dessa tragédia. Vamos lá. O maior exemplo de unidade que existe, o maior exemplo de unidade que a Bíblia menciona, que a Bíblia se refere, é a Trindade. Nós vemos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, juntos como um só Deus, um único Deus, no momento da criação, das suas manifestações no Antigo Testamento. Nós vemos a Trindade em diversos momentos do Novo Testamento, sempre juntos. Mas você já parou para se perguntar, afinal, Jesus, sendo Deus, sabedor de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, por que será que naquela noite dramática de quinta-feira, em que após a ceia, ele vai para o Getsêmani, e a Bíblia diz que ele começa a se angustiar, e a angústia que toma o coração de Jesus é com tal intensidade, que ele chega a suar gotas de sangue. Qual era o medo de Jesus naquele momento? O que afligia o coração de Jesus, que fazia com que ele se enchesse de uma angústia a esse nível? Será que ele estava com medo da cruz? Será que ele estava com medo da dor dos cravos que penetrariam no seu corpo dentro de algumas horas? Será que ele estava com medo dos açoites, das torturas, da humilhação? Por que Jesus se angustiou dessa forma? Gente, a resposta a gente encontra no momento em que Jesus está na cruz, levando sobre si os nossos pecados. No momento em que Jesus está na cruz e ele brada, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse instante, ele está levando sobre si os nossos pecados. Nesse momento em que Jesus dá esse brado, os nossos pecados estão sobre Jesus. E no momento em que Deus olha para o Calvário, ele não vê o seu Filho santo, 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 mas ele vê a cada um de nós. Ele vê o nosso pecado pregado naquela cruz. E por isso, Deus não pôde, de fato, se voltar para aquilo que acontecia naquele momento. Deus desviou os seus olhos e Jesus ali ficou só, abandonado pelos seus discípulos,
traído pelos seus amigos, naquele instante, Deus vira o seu rosto e Jesus fica só, levando sobre si os nossos pecados. A grande angústia de Jesus era exatamente por esse instante. Como ele suportaria esse instante em que a comunhão com o Pai e o Filho seria rompida? Como Jesus suportaria? Como seria essa experiência? O que passaria pelo seu coração e pela sua mente nesse momento em que o Pai e o Espírito iriam desviar o seu rosto da cruz e ele ficaria só pela primeira vez desde toda a eternidade passada? Lógico que isso durou apenas alguns instantes. Logo após esse momento da cruz, a comunhão foi retomada. Mas a angústia de Jesus foi por esse instante. Diante disso, a questão que a gente deve pensar é: tendo essa visão da cruz e do preço que Jesus pagou para levar sobre si os nossos pecados e as nossas culpas, eu pergunto, será que existe algum pecado que seja inofensivo? Existe algum pecado com o qual nós possamos brincar? Existe algum pecado que seja facilmente controlado por nós, que vale a pena ou que talvez não traga muito risco de nós brincarmos com tal tipo de pecado? Irmãos, o que a cruz mostra é que o pecado é algo absolutamente repulsivo aos olhos de Deus. O que a cruz mostra é que Deus pagou um preço alto demais para reparar o estrago que havíamos feito em Adão, desde o momento que nos rebelamos contra ele. O próprio Filho foi enviado para pagar o preço que nós jamais poderíamos pagar, jamais conseguiríamos arcar. E aí Jesus ressuscitou, e alguns dias depois enviou o seu Espírito, e o Espírito age em nós, nos regenerando para uma nova vida. Gente, olha só, olha que coisa tremenda. Estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. A iniciativa não foi nossa, mas de Deus. Deus vem ao nosso encontro e nos dá vida. Estávamos mortos, jamais conseguiríamos buscá-lo. Mas Jesus vem, o Espírito vem, refazendo, nos alcança e nos faz nascer de novo. Então, está acontecendo em nossa vida um processo. O primeiro passo foi a regeneração. Num segundo momento, nós nascemos de novo. E esse processo, ele continua. Então chega o momento da conversão. E aqui eu queria destacar o seguinte, gente. A conversão, a palavra original significa virar, voltar, retornar. A conversão é uma volta, e dentro do contexto em que ela se encontra, é um retorno espiritual para o louvor de Deus, louvor genuíno, louvor em espírito, louvor em verdade. A conversão implica em uma volta a um relacionamento com Deus, que havia sido rompido desde a queda. A conversão implica no desejo de uma vida de retidão, de uma vida de santidade, segundo a palavra de Deus nos ensina. Agora, conversão, ela é composta de duas etapas. Uma delas tem sido o tema dessas últimas pregações aqui no Gol. Vejam, estamos falando de conversão. Estávamos indo por um caminho, nós andávamos no caminho do pecado. O Espírito nos alcança e nós, movidos pelo Espírito, nós vamos nos voltar, converter.
Esse momento em que nós nos voltamos do caminho do pecado para uma outra direção, é chamado de arrependimento. Arrependimento é essa atitude que nós tomamos de não querer mais prosseguirmos nesse caminho de pecado. Então nós nos desviamos, nós voltamos, nós damos meia volta e afirmamos: não quero mais continuar nesse caminho, meu alvo não é mais esse, eu vou me voltar. Esse processo de voltar, o processo completo é chamado de conversão, o fato de você não querer continuar no caminho de pecado é chamado de arrependimento. E aí você foca em Jesus, você entende que Jesus é o Salvador. Essa segunda etapa do processo é a fé, é a confiança que nós depositamos do Senhor. Quando você se arrepende dos seus pecados e confia no seu Salvador, você de fato se converteu. Você é uma nova criatura e vai andar por um novo caminho, você vai seguir por uma nova vida. Irmãos, esse arrependimento dos nossos pecados é a resposta que nós devemos dar àquilo que Jesus fez na cruz por nós. Se nós entendemos a dimensão da grandiosidade, da gravidade, da importância do que Jesus conquistou para nós, fez por nós na cruz, agora nossa resposta precisa ser o arrependimento dos nossos pecados. Essa decisão de não quero mais continuar nesse caminho, eu quero mudar de vida, eu quero me voltar para uma outra direção, não quero mais continuar com a vida que eu tenho levado. Isso é arrependimento. Colocamos a nossa confiança em Jesus, cremos que Ele é o Messias prometido, e através disso obtemos o perdão dos pecados. E entendemos que dependemos totalmente de Jesus para nos salvar. Dito isso, vamos para a parte prática. Quais são algumas considerações, implicações e aplicações que nós podemos fazer diante disso que foi falado? Gente, em primeiro lugar, a lição que eu tiro para a minha própria vida é: não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Deus estabeleceu um pacto e nós o rompemos em Adão. Uma coisa, pense da seguinte maneira: uma coisa é nós desobedecermos às autoridades políticas, coisa que não deveríamos fazer, mas uma coisa é desobedecê-las. Uma outra coisa, num outro nível completamente diferente, é nós desobedecermos ao Deus Todo-Poderoso. Uma coisa é você desobedecer o seu pai, você desobedecer a sua mãe, coisa que você não deveria fazer. Mas um outro nível totalmente diferente, extremamente mais elevado de desobediência, mais grave, é você desobedecer a Deus. Uma coisa é você se rebelar contra as pessoas, sejam elas que pessoas forem. Mas uma outra completamente diferente é você se rebelar contra um Deus que é santo, santo, santo. Percebe? O pecado, ele não é motivo de brincadeira. Nós falamos há pouco que Jesus ficou só na cruz enquanto levava os nossos pecados. Ora, se o Pai e o Espírito desviaram seu rosto de Jesus por causa do nosso pecado, isso é porque existe algo, de fato, que é extremamente grave aos olhos de Deus nos pecados que cometemos, gente. Dia desses, quando a gente pensa que já ouviu tudo, que não vai se surpreender com mais nada, vem nunca imaginava ouvir isso. Dia desses ouvi alguém dizendo assim, por aqui entre nós, né?
comentário entre membros de outras igrejas, jovens de outras igrejas. Não, estou muito feliz na igreja que eu estou frequentando, porque o pastor de lá liberou masturbação. Então lá a masturbação está liberado, o pastor disse que tudo bem, que não tem problema nenhum. Estou muito feliz lá. Soube que um namoro com uma jovem daqui da igreja foi terminado, porque o jovem falou, não, aqui no Oceânica, aqui não pode transar antes do casamento. Não, então não quero ficar aqui, mas tem uma igreja que lá pode. Então estou indo para lá, porque eu acho que o negócio de transar antes do casamento é normal. A igreja Oceânica, que é uma igreja retrógrada. Algum tempo atrás, uma jovem, já tem bastante tempo isso, uma jovem da igreja me procurou, assim, num tom um tanto ameaçador, para dizer assim, a minha mãe acha que transar em casa não tem problema nenhum. A preocupação dela é que eu vá transar no meio da rua, e aí eu fico exposta à violência. Então, mamãe botou uma cama de casal no meu quarto para eu poder transar com meus namorados. Ela falou, a igreja não deixa, mas minha mãe deixa. Eu falei para ela, a sua mãe deixa, mas Deus não deixa. Gente, considere o seguinte no seu coração, pastor nenhum, igreja nenhuma, mãe nenhuma, tem autoridade para redefinir o que é pecado e o que não é. Isso está definido na Bíblia. Só o Senhor, o Criador de todas as coisas, é que detém tal poder. O fato do pastor tal, da igreja tal, ou da mãe, ou do pai, darem autorização para que você peque, isso não significa que você estará inocente aos olhos de Deus. Isso não significa que pelo fato de você pecar com autorização do pastor, da igreja, ou do pai, ou da mãe, ou de quem quer que seja, o seu pecado será minimizado aos olhos de Deus, ou que tal atitude deixará de ser pecado. Ou ainda, isso não impedirá que a tristeza de uma vida derrotada saia do seu coração. Porque a consequência do pecado, ela é implacável. Ela virá, você não tenha dúvida. Então, pecado, gente, não é motivo de brincadeira, de tentativa de você controlá-lo. Não! O pecado é algo sério demais. Jesus morreu na cruz do Calvário para que fôssemos livres dele. Em segundo lugar, o arrependimento é o caminho para voltarmos a nos apaixonar por Jesus. O arrependimento é o caminho para voltarmos a nos apaixonar por Jesus. Talvez você pense aí no seu coração, teve uma época que o meu coração ardia mais por Jesus, vibrava mais por Jesus, era mais apaixonado por Jesus. Eu acho que a reunião está ficando muito chata. Eu acho que a igreja não é mais como era antigamente. Gente, eu pergunto para você, você acha que é isso? Você acha que isso responde a essa questão do seu coração? Sabe o que a Bíblia diz? É verdade que Jesus é aquele que não deixa um só para trás. Pois a gente deveria vibrar toda vez que ouvíssemos essa declaração tão linda que é o último verso da música, que eu soube que no show do Hillsong foi repetida N vezes, como falou o coração de quem estava ali presente, assistindo e adorando. E olha que verdade maravilhosa. O Senhor é aquele que não deixa um só para trás. É totalmente verdadeiro. Mas esse mesmo Senhor, e a verdade é essa, Ele também deseja ser adorado sobre todas as coisas. O mesmo Senhor que não deixa um só para trás, Ele tem o desejo de ser o único Deus no seu coração, no meu coração. Ele quer ser reconhecido, Ele quer ser obedecido.
o Deus que não deixa um só para trás, quer ser amado sobre todas as coisas. E aí a gente lê Apocalipse 2, versículos 4 e 5, que fala de uma igreja absolutamente operosa. Era uma igreja que, se você olhasse ela externamente, você diria, essa igreja tem tudo de bom, é a igreja perfeita para eu congregar com a minha família, com os meus filhos, essa igreja vai alimentar o meu coração, essa igreja vai me ajudar a ter uma família boa, essa igreja vai dar segurança na fé, para quando os meus filhos já estiverem na idade da razão, tomarem a decisão por Jesus, vão caminhar sozinhos nesse caminho que a Bíblia indica, porque essa igreja aparentemente tem tudo de bom. E Jesus diz, de fato vocês têm tudo de bom, mas tem uma coisa, vocês perderam o primeiro amor. Vocês não me amam mais como vocês me amavam no início da jornada. E algo que não era possível de ser visto por olhos humanos, mas que chegou no coração de Deus. E Deus olhava para aquela igreja operosa, batalhadora, uma igreja séria, uma igreja fundada na palavra, e Ele diz assim, como? Vocês fazem tudo isso, mas vocês não me amam acima de todas as coisas? Mas o que tem de glorioso na palavra é que ela aponta o problema, ela bota o dedo na ferida, mas ela apresenta a cura. Então o que Jesus fala? Olha, sabe o que você precisa fazer? Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Em outras palavras, Jesus diz assim, olha, você está achando que a reunião está fria, o louvor está frio, seu coração está frio, enfim, você não se sente mais aquecido, apaixonada, como um dia você já sentiu. Então o que Jesus diz é, arrependa-se e volte a praticar as obras que você praticava no início. Existe sim períodos da nossa vida que Deus permite que a gente passe, que não são consequência de pecado, mas fazem parte do processo de amadurecimento de Deus, em que os grandes homens da fé, da história da igreja, passavam e chamavam esses períodos de a noite escura da alma. Então, quando você lê a história desses homens, eles dizem, olha, eu passei por períodos na vida em que eu não sentia a presença de Deus comigo, em que eu buscava intensamente, mas a sensação era que Deus se escondia de mim, Deus desviava sua face, Deus não me amava mais, Deus não me queria mais. Mas eles, depois de um tempo, concluíam, Deus agia assim, porque queria amadurecê-los, queria fazer com que eles andassem de fato totalmente pela fé. Então existem momentos da nossa vida em que essas sensações se vão por uma ação do Espírito, porque Ele está trabalhando na nossa fé. Então isso é algo absolutamente natural, normal e sadio. Mas coração esfriado, na maioria das vezes, a gente poderia dizer, é consequência de pecados que o nosso coração agasalha. Como os pecados mais simples de se falar são pecados vinculados a questões morais, sexo, roubo, drogas e coisas assim, alguns pecados às vezes passam despercebidos, como inveja, como, por exemplo, eu tenho ciúme do irmão, do ministério do irmão, acho que Deus atua mais através do irmão do que através de mim. Enfim, algo assim, mas são sentimentos ruins que nós não tratamos e que são tão pecados quanto os pecados morais. E eles estão lá. E a consequência é que o nosso coração se esfria, o nosso vigor se abate, o nosso ânimo diminui. Qual é a resposta da Bíblia para isso? É o que Jesus ensina. Lembre-se de onde caiu.
para, se coloca diante de Deus e vê a partir de que momento meu coração começou a ficar assim, a sentir assim, a pensar assim. Arrependa-se, arrependa-se. O arrependimento é o caminho para voltarmos a nos apaixonar por Jesus. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Quer voltar a se alegrar como antes, se apaixonar como antes, vibrar como antes, ter uma fé inabalável como antes, ter uma vida cristã alegre como antes? Arrependa-se e pratique as obras que praticava antes. No reino de Deus, nós sempre temos uma segunda chance. Não importa o que você fez, o que você foi, quem você é, mas a verdade é que no reino nós sempre temos uma segunda chance. E o arrependimento é esse caminho para nós voltarmos a nos apaixonar por Jesus, nos sentirmos amados novamente, como nos sentíamos amados por Jesus. É o caminho para nós voltarmos a experimentar novamente a alegria da salvação. O arrependimento é o segredo. O que é arrependimento? É a decisão de deixar de prosseguir nesse caminho e nos voltarmos, nos virarmos. E nós agora centrarmos o nosso foco em Jesus. Não quero mais essa vida de pecado. Mas o que eu vou fazer daqui para frente? Cara, eu vou seguir a Jesus. Eu vou obedecer a Jesus. Eu vou viver da maneira como Jesus quer que eu viva. Isso é conversão. Isso é arrependimento. Em terceiro lugar, gente, nós precisamos nos acertar com Deus. E isso é prioridade total das nossas vidas. Pode ser que você esteja precisando se acertar com alguém, mas isso é algo que pode ficar para um segundo momento. Pode ser que você precise se acertar com o pai, com a mãe, com o seu patrão, com o seu empregado. Pode ser que você precise se acertar na sua escola, professor, colega. Mas, irmãos, o que a gente não pode deixar para depois é nós nos acertarmos com Deus. Nos acertarmos com Deus é prioridade sobre tudo. Se a nossa vida não estiver acertada e ajustada com Deus, nada vai dar certo. Todos os nossos planos serão frustrados, nada vai funcionar. Agora, quando nós nos acertarmos com Deus, todas as coisas ao redor vão se acertando pela bênção que Deus derrama sobre nós. Então, foca agora, se preocupe, priorize em se acertar com Deus. Arrependa-se, volte-se para Jesus, tome essa decisão. Queria só reforçar aqui o que eu não fiz ainda há pouco, mas considere o seguinte: regeneração é uma obra exclusiva do Espírito em nós, não temos ação sobre isso. Novo nascimento, momento que nascemos outra vez, é obra do Espírito, não temos ação sobre isso. Conversão, agora é algo que precisa da nossa ação. Arrependimento é algo que nós precisamos fazer. Deus não fará por nós. Nós agora temos essa liberdade de definirmos se teremos uma vida vitoriosa, porque nos arrependemos e nos focamos em Jesus, ou temos a liberdade de escolher se nós queremos prosseguir com uma vida derrotada, com uma vida espiritual medíocre e fracassada. Conversão e arrependimento são coisas que estão totalmente ao nosso alcance. Agora cabe a nós realizar. Acertar-me com Deus é prioritário sobre todas as demais áreas da minha vida. Gente, eu entendo que Deus nos trouxe a esse lugar.
porque Ele queria falar assim aos nossos corações. O desejo que deveria vir agora para nós é: Senhor, eu não quero continuar vivendo uma vida que entristeça a Ti. Senhor, o Senhor sabe como é difícil essa natureza decaída, que luta que eu tenho. Existem aspectos que eu já sou vitorioso, existem aspectos que o Senhor tem me dado vitória, mas existem aspectos que eu tenho sido muito fraco. Senhor, tem misericórdia e me ajuda. Eu não quero continuar dessa maneira. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito. Quero andar em vitória na Tua presença, ser um instrumento de glória em Tuas mãos. Nesse momento, gente, todas as demais coisas são mesmo secundárias. Agora, o que é mais importante para a sua vida, para a minha vida, nossas vidas, é nós nos acertarmos com Deus. Lembrem-se de onde vocês caíram. Arrependam-se, que é uma atitude que vocês podem tomar e devem, e voltem à prática das primeiras obras. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar? Senhor, ajuda a gente nesse processo de mudança, de transformação. Nós sabemos que o principal o Senhor já realizou, ali naquela cruz. Sabemos que o pecado não é algo banal, não é algo com o qual possamos brincar. Então livra-nos de uma vida espiritual fraca, frágil, medíocre, e ajuda a gente, Senhor, a andarmos em vitória na Tua presença. Ajuda a gente a sermos vitoriosos nessa luta contra o pecado. Leva o nosso coração a um arrependimento legítimo. Coloca dentro de nós, Senhor, uma convicção profunda pelos pecados que cometemos e leva-nos a uma mudança definitiva, a uma mudança permanente, a uma mudança completa. Não queremos ser influenciados, Senhor, pelos falsos ensinos que têm permeado muitas igrejas. Não queremos ser seduzidos a acreditar que orientações mentirosas venham da Tua parte. Não queremos usar tais orientações como pretexto para continuarmos pecando. Então ajuda a gente a vivermos uma vida santa, uma vida, como o apóstolo diz, irrepreensível, uma vida que honre e glorifique ao Teu santo nome. É algo que só o Senhor pode operar em nós. Ajuda a gente, Senhor, mantenha as Tuas mãos sobre nós e leva-nos a vivermos dessa maneira. Nós Te agradecemos porque o Senhor não nos abandona feridos no campo de batalha, mas o Senhor nos carrega, o Senhor nos leva no colo, o Senhor nos conduz, e o Senhor é um Deus fiel, que não temos dúvida alguma, que no tempo certo o Senhor há de concluir essa obra tremenda que o Senhor começou em nossas vidas. Por tudo isso, nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.